Fala aí pessoal do YouTube, Fox na área, e dessa vez vou fazer uma análise em relação a um filme pertencente a uma trilogia que eu não esperava me dedicar a ver pelo menos nenhum dos 3 filmes. Ainda mais porque, assim, esse tipo de filme vira meio que uma piada ou não é tão levado a sério assim pela maioria das pessoas. Mas como é lançamento e eu tô num canal de análise de filmes ou barra séries, eu decidi arriscar a ver 50 Tons de Liberdade, né? Então vamos fazer essa análise, como sempre, levando em consideração as cenas mais importantes, os momentos mais efetivos e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, galera, 50 Tons de Liberdade. Um filme que, assim, é conhecido claramente pela colocação de cenas eróticas, né? E eu acho que esse pode ser o primeiro ponto a ser comentado nessa análise. O filme segue fielmente o tipo de adição de cenas dessa categoria em relação aos filmes anteriores. Assim, a cada 7 ou 10 minutos tem alguma cena erótica, tem uma aproximação a uma cena sexual. Então, assim, eu acho que respeita bem, né, a questão do relacionamento entre o Christian e a Anastácia. Até aí, assim, até aí tudo normal. Mas eu diria que nesse terceiro filme apresenta algo um pouco delicado. E eu digo que isso é delicado porque o primeiro ponto que traz uma leve mudança leva também à adição de algo novo. Leva à mudança porque diminui um pouquinho o avanço dessa questão carnal, como também a questão nova é sobre a criação de uma família, né? A Anastácia, o Christian, e o fato da personagem principal ficar grávida. E é interessante isso, porque quebra, né? Quebra consideravelmente o padrão comportamental do casal em relação aos 2 últimos filmes. Claro que eles mantêm a questão de dominação, submissão e tal, mas tem mais um terceiro membro que irá brotar, né, que aparece durante os créditos, um bebê e tal, que molda completamente um novo comportamento dentro daquele pequeno conjunto de personagens. Então é interessante, é minimamente interessante, mas é alguma coisa. Agora, em relação à trama geral, claro que a trama geral é claramente focado mais no relacionamento de ambos, né, o Christian Grey e a Anastácia, e em relação a um vilão maior, realmente, ou sei lá, uma problemática maior, não é o grande foco da questão. Agora, sobre o relacionamento entre os dois, eu diria que as coisas mais significativas, claro, tirando aquela questão erótica, que fica se repetindo a cada 10 minutos, como eu mencionei, eu diria que na questão da Anastácia, pelo fato de ambos terem se casado no final do último filme, tem uma mudança comportamental, pelo menos em alguns fragmentos do filme, a respeito da Anastácia, que ela se sente um pouco mais fortificada a enfrentar certos abusos ou posições submissas, né? A gente sabe que ela é submissa em relação ao Christian, mas também às vezes perante o próprio mundo, né? Então algumas situações envolvendo, sei lá, a arquiteta lá da casa, ou etc., ela enfrenta a situação, ela sente o poder. Então é uma coisa, é uma metáfora, né? Uma metáfora. Ela era submissa, aí por se juntar ao dominador de uma forma não só carnal, mas também de união, sabe? Criação de uma família, ela absorve um pouco daquela sensação de poder. O poder altera o comportamento da pessoa, e a Anastácia mostrou isso claramente em várias situações. A respeito também do Christian, nós temos o fato de que temos uma exploração do passado do personagem sobre o fato dele ser adotado, sobre não ter recebido um carinho específico, e isso refletir sobre essa questão do filho, que ele se mente no início não quer e depois quer, enfim, é uma coisa bonitinha, meio clichê, né? Uma pessoa que não está preparada para ter um filho, mas por ter relação com o passado, traz um leve enriquecimento. Agora, sobre as coisas negativas, né, entre o relacionamento de ambos, nós temos, claro, os conflitos internos, mas que tudo envolve entre decisões idiotas. Tipo, um desobedecendo o outro, o cara fala, não, fica aqui que é mais seguro, a pessoa não obedece, ou faz isso e a outra pessoa não faz. Então, ao mesmo tempo que temos questões especiais que mudam a postura dos personagens, nós temos também posturas idiotas, que provocam também o progresso da própria trama, né? Então há um equilíbrio aí de qualidade.
Agora, sobre o vilão, né, nós temos... é interessante, em relação ao vilão nós não temos aquela questão de, cada filme vamos fazer uma coisa diferente, não. Esse filme parece seguir bem o final do segundo a respeito do vilão Jack Hyde. O Jack Hyde, ele simplesmente ele continua a sua busca por vingança. É um vilão que, nesse filme, eu diria que é um vilão muito fraco, porque ele aparece só em fragmentos, sabe? Pequenos recortes, só pra no final ele receber uma atenção do tipo, eu estou fazendo coisas pequenas, aparecendo levemente, mas no final eu vou aparecer com alguma situação de perigo e ser facilmente derrotado. Então é tecnicamente isso, ele serve apenas como botar uma pressão em alguns personagens, mas servindo, assim, ele é o vilão principal, mas serve mais como um vilão secundário barra terciário. Então eu diria que em relação ao vilão, é legal ele ter seguido a coisa do segundo filme, né, criando assim uma junção ideal, mas o uso do vilão em si só prestou no final, né, que ele recebe um pouco mais de destaque, um pouco mais de afirmação. Sobre os outros personagens, secundários e terciários, eles não têm tanto poder assim durante o progresso do filme, eles aparecem apenas para servirem como, olha, nós somos amigos, olha, estamos aqui só para ficar nesse espaço vazio que diz, olha, coadjuvantes. E é isso, os personagens de fundo são tecnicamente descartáveis. Claro que o filme foca consideravelmente na relação principal do Christian com a Anastasia e somente isso. Bom, no final das contas é isso. O filme, em relação a músicas, eu diria que, claro, eles pegaram uma música popular para botar nos créditos, teve todo um retorno do primeiro filme até o último, com algumas cenas específicas, só para dar aquele efeito quase emocional, enfim, umas musiquinhas, realmente nada muito grandioso. Temos algumas cenas, assim, de ação, mais fechadas em perseguição, ou uma leve tensão, mas que, como eu já mencionei, esse filme não é aquela coisa muito, tipo, vamos colocar algo caótico, algo muito agressivo, não. É uma novelinha. É uma novelinha porque envolve mais relacionamentos do que uma trama grande, né? Então é mais focado no normal. Mas eu diria que esse filme traz alguns conteúdos um pouco mais atraentes que os dois últimos, por causa da questão, como eu falei, da família, né? O terceiro membro da família Grey, que leva a mudanças comportamentais. Temos também a união das duas figuras principais, que também leva a mudanças comportamentais em cada um. O vilão, eu diria que foi mal estruturado, somente no final tendo um foco específico. Secundários e terciários completamente descartáveis. Então, 50 Tons de Liberdade, eu acho que é um filme que, assim, dá pra passar um tempinho, é filme de sessão da tarde, mas eu diria que traz alguns elementos consideravelmente, moderadamente bons. Sacou? Aquela coisa bem, ok, tem alguma coisa, mas que fica levemente em alguns momentos uma enrolação para depois focar em mais putaria, só para no final demonstrar algo interessante psicologicamente. Mas é isso. Como nota, eu vou dar nota 6,5, sacou? Eu acho que... 6,5 indo pra 7, na verdade. É um filme que, assim, que realmente tem umas paradinhas, mas a atuação é moderada, certas questões também são moderadas, é tudo moderado ali. Tudo moderado e algumas coisas são ruins. Somente isso. Então é um filme que realmente tem algumas coisinhas, mas no geral é isso. Nada muito grandioso, nada tipo, foda, nada. Realmente não. Então essa é a minha análise em relação aos 50 Tons de Liberdade. Finalizando então a saga, né? Essa é a última, eu espero que seja a última. Mas isso é a minha análise. Se você tem algo a dizer em relação a isso, vocês podem comentar nos comentários. Quando não compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então esse foi o resultado. Fox, partindo no próximo vídeo. Valeu!